Torcedor, vou colocar a coletiva aqui de Yuri Romão falando de tudo, né? Vou colocar aqui, falando da demissão, como chegou ao ponto da demissão de Antônio Oliveira, falando do perfil do novo treinador, enfim, vou colocar essa entrevista. Eu coloquei detalhes, mas vou colocar ela mais extensa, na íntegra. Mas antes eu quero dizer para você, torcedor, que existe alguma polêmica, né, com relação à multa. E a cúpula do esporte diz um valor. O empresário, segundo Vender Casagrande, um jornalista lá da imprensa do Eixo Rio-São Paulo, ele diz que falou com o empresário, segundo ele, que a multa chega a 6 milhões. Então, vamos falar sobre isso, alguma coisa de contrato que passou batido, enfim, de interpretação, de cláusula jurídica, enfim. E vou falar aqui porque o esporte não vai contratar nessa pequena janela. E porque é um erro, né? O que é que tem a ver? O que é que está pegando? Pois é, e vou falar aqui também como é o método, né, dos novos dirigentes, né? Que rumos, qual a expectativa, que rumos eles estão tomando, que critérios, que diretrizes para a contratação do novo treinador. Vai falar tudo sobre isso depois da vinheta. E vou botar aqui o segundo uniforme amarelo. O segundo, a versão tá muito linda, viu? É lançada pela Umbro, vou colocar aqui também para vocês. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio pro lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Eu vou colocar aqui a entrevista de Yuri falando sobre tudo, viu? De multa, de tudo aí, enfim, na íntegra do perfil do novo jogador. Eu botei um cortezinho. Hoje, agora à tarde, eu vou botar extensa, toda ela na íntegra. Mas antes, eu quero dizer aqui para vocês que o esporte está cometendo o maior erro de não aproveitar essa janela. Essa mini janela que fecha dia 10. O esporte até agora não anunciou nenhum nome oficial. Cogitou o Wellington Rato, e eu vou dizer porque eu vou dizer dos bastidores especulativos, porque o Wellington Rato não veio pro esporte, não assinou ainda com o esporte. E o Santos, o goleiro Santos também. Vamos falar sobre isso aqui, torcedor. Mas antes, é preciso dizer o seguinte. Primeiro, a gente tem uma gestão aqui de executivos e CEO que não conhece o clube. Não conhece o esporte, e por isso aí vai atrás da história, olhando nos livros, em vídeos, quem é que treinou, quem é que não treinou. Os caras estão tentando se achar, estão perdidos e tentando se achar para não desagradar, como foi a coletiva de Gasparino, que foi um desastre. O cara não sabia nada do esporte em Recife, nada do esporte, né? Com relação ao Antônio Oliveira, não sabia que existia uma rejeição quase unânime entre os jogadores e entre a torcida com a rejeição do modo de trabalhar de Antônio Oliveira. Então, pouco, claro, o esporte está em busca do novo treinador. Qual o perfil dessa buscado? A gente quer primeiro a gente quer um treinador que busque, né, tirar o máximo da capacidade técnica e física dos nossos atletas, tá? Nós temos um perfil hoje de atletas mais técnico. Estamos no mercado buscando atletas para oxigenar esse elenco, e atletas mais fortes, atletas mais velozes. A gente, pelo o perfil de jogos que a gente teve aí ao longo dessas 11 rodadas, verificamos que a gente teria uma dificuldade no ataque. Então, de fato, a gente quer algo assim, que é um treinador que possa ser propositivo, como é a cara do nosso time, né, da nossa camisa, da tradição rubro-negra. Isso não estou querendo dizer que não foi nos treinadores anteriores, tá? Estou dizendo que a gente quer manter um elenco, um time para frente, né? Que a gente possa, de fato, agora, desses 2 terços de campeonato que nos falta, que nos resta, a gente consiga alcançar aí as vitórias que precisamos para manter o time na Série A em 26. A multa tá o problema. A multa
e a saída de Antônio Oliveira e os novos jogadores que estavam sendo trabalhados, né? Informações de Antônio Oliveira, que não tinha nenhum jogador, né? Antônio Oliveira tinha indicado um jogador lá de Portugal. Antônio Oliveira não tem bagagem para indicar nenhum jogador aqui no Brasil e nem em Portugal. Isso é um fato, né? A gente vai começar logo com esse fato, né? Parece que ele tinha indicado o Vasco da Gama, o Vasco Coelho, um zagueiro lá da terceira divisão. Mas sendo que o Sport estava querendo, para uma Série A, enfrentar uma grandeza da Série A, estava esperando indicações maiores, que não aconteceram. Mas já o pessoal de estatística trabalha aqui, o pessoal do scout do Sport, que trabalha com análise de mercado, sabia que ele queria um cara de velocidade, um meia de velocidade, que o mercado achou o Wellington Rato disponível, barato, custo-benefício, mas não é tão barato assim. Por exemplo, o salário de Wellington Rato é 400 mil, né? O Vitória da Bahia dividir, o Vitória está dispensando o jogador, né? Colocou na vitrine, ia rachar com o Atlético Paranaense, mas o Vitória não vai rachar com o Sport Recife, que está disputando concorrente direto com a Série A, na Série A, pela permanência. Não vai dividir, rachar o salário de Wellington Rato para jogar no Sport. Não tem lógica. Então o Sport deu uma ré, o Sport vai ter que pagar o salário dele, que a gente está especulando de bastidores, né? Tá trazendo informações aqui, acolá, cruzando e dando a notícia aqui, informação para você, né? De forma oficiosa. Então vamos lá. O Sport com o Antônio Oliveira diz que a cúpula Yuri, a cúpula do Sport, diz que não tem multa, mas vou ter que pagar todos os meses se o cara trabalhar até dezembro. Vou ter que pagar de uma vez só, como se fosse uma multa, né? Na verdade é uma multa. É uma multa. Eu tenho que pagar todos os meses, então isso é uma multa. É a multa dele. Sendo que a multa dele, aí pronto. Aí tem as cláusulas de contrato. A versão, por enquanto, do Sport é uma, e do empresário dele, segundo o Vender Casagrande, jornalista lá do Rio, é outra. O empresário diz que é 6 milhões e meio. Então, aí tem que ver aí o contrato, tem que ver as cláusulas lá, tem que ser um advogado especialista jurídico de futebol para entender o que é que existe aí. Se existe alguma indenização a mais, fora essa indenização dos meses, sem trabalhar e receber um montante, né? Se existe um constrangimento porque tirou em 21 dias, eu não sei. Aí eu não sei se valores eram feitos em euros ou em dólar, eu não sei como foi esse contrato aí. Então vai ter que ter o jurídico do Sport, financeiro, e o jurídico com os advogados dos empresários de Antônio Oliveira. Então, com essa especulação de sem saber, realmente a gente analisa porque a gente teoriza que seja isso, o Sport não vai contratar nessa janela. E é o erro. O Sport não precisa vir um novo treinador, Daniel Paulista, que a gente sabe por que vai atrás de Daniel Paulista. Porque é barato. Porque é barato e conhece a Ilha do Retiro. Não é por mérito que Daniel Paulista não vem fazendo grandes trabalhos no futebol brasileiro, da Série A. Um ponto. Então é barato, e o problema aí, se for 6 milhões e meio, o bicho vai pegar. Então parou a janela para o Sport praticamente. O Wellington Rato, que os scouts entenderam que o Sport precisa de um goleiro. Aí o Santos e o Gabriel, o Santos que está no Atlético Paranaense, na reserva, que pertence ao Fortaleza. O Fortaleza também libera se o Sport pagar alguma coisa. Não vai liberar, o Fortaleza não vai liberar para o concorrente. Liberou para o Atlético Paranaense, que está na segunda divisão. Mas os direitos econômicos e federativos do Santos, do goleiro, pertencem ao Fortaleza. Não vai liberar de graça para o Sport. Vai querer uma compensação. Aí, tudo de gasto, o Sport está acontecendo, que é um erro. Porque o Sport precisa de goleiro. Daniel Paulista, quando vier aqui, não tem goleiro. O goleiro está numa fase terrível, o Kaique França. E o outro deve ser pior, o Thiago Couto, a gente analisa. Porque é reserva de um cara que está muito ruim, que vem numa fase triste, o Kaique França. Aí pronto, o Wellington Rato, a gente precisa de quê? Precisa do lateral direito. A gente só tem o Hereda, que está sobrecarregado, né? Que o nível físico, técnico dele vem caindo, porque não tem um cara, de plástico foi dispensado. O Matheus Alexandre não é lateral direito, é zagueiro. O Matheus Alexandre não é lateral, ele é zagueiro, porque ele jogava assim, ele só jogou em um clube bem. Foi com o Antônio Oliveira, que joga com 3 zagueiros. Então ele fazia o Matheus Alexandre de zagueiro, como ele
tentou fazer disfarçadamente Igor Cairuz de zagueiro canhoto. Igor Cairuz, ele quando ele tirou o Chico, ele botou ele lá, o Igor Cairuz, que é lateral esquerdo, botou de zagueiro. Então, por isso que o Matheus Alexandre foi uma compra equivocada, porque ele foi comprado como lateral direito. A mesma coisa acontecia com o Vitor Gabriel. Vitor Gabriel não dava certo no Sport. Hoje ele é o melhor zagueiro esquerdo canhoto do futebol gaúcho. É o melhor, o Vitor Gabriel do Internacional. O Cruzeiro tá querendo, é o melhor. É um dos melhores zagueiros laterais, zagueiro canhoto do futebol. E aqui no Sport ele não dava certo. Por quê? Porque aqui no Sport o cara não parece que não entende de futebol. Sabe? Às vezes passa batido. Os olheiros aqui botavam o cara de lateral e o cara sendo zagueiro. Eu sabia que o Vitor Gabriel jogava bola, porque Bebeto, ex-seleção brasileira, mandou cartaz aqui para Gustavo, né, que tá na Arábia Saudita, o camisa 10, o magro, e para Vitor Gabriel. Os dois foram seleção brasileira, sub-17, sub-20, sub-20. Então eu sabia que o cara tem alguma bola, mas como zagueiro. Mas às vezes aqui tem no Sport tem o seguinte: eu não posso mexer porque Sabino não tá aqui. Aí então o cara vai ter que jogar na sua segunda opção. E às vezes o cara não rende naquela opção. É a mesma coisa do Matheus Alexandre. O Matheus Alexandre, talvez de zagueiro, vingue. Mas ele não joga, ele joga de zagueiro adaptado nesse esquema maluco desses cientistas do futebol, feito Antônio Oliveira. Então vamos lá. A pressão tá um pouco alta, tá 24-14. O Sport não contratar nessa janela. Yuri disse que talvez vai contratar na janela que vai abrir 10 de julho. Vai ter um mês parado, com um novo treinador, sem um goleiro, sem um lateral direito, sem alguns reforços pontuais, que o combinado eram 4 reforços pontuais. Então o negócio vai ficando acirrado, vai ficando difícil. Treinador novo, Daniel Paulista, tá? Porque é barato no mercado. Jair Ventura, porque é barato no mercado, mas Jair Ventura, para mim, é igual ao Antônio Oliveira, assim como o Mariano Souza é igual a Pepa, os estilos são iguais, então não adianta eu tirar o Antônio Oliveira e trazer Jair Ventura. Então vão tentar o Daniel Paulista. Os dois são baratos, Série B, coisa e tal. O prejuízo está aqui com o Antônio Oliveira, né? Então fecha, aí vai trazer o Daniel Paulista, um exemplo. Aí ele vai chegar aqui sem goleiro, sem lateral direito. Como é que ele vai treinar esse mês, essa pausa, esse ato que tem? Né? Para fortalecer, para o Sport se encontrar, se entrosar, para começar uma jornada muito difícil. O próximo jogo é contra o Juventude. Seria contra o Flamengo, aqui na ilha. Mas o Flamengo que deu de 5-0 no Fortaleza de Vojvoda. Do Fortaleza de Vojvoda que deu no Sport. Né? Mas como foi adiado, porque o Flamengo vai participar do Mundial de Clubes, a gente vai pegar o Juventude. A gente não vai preparado para o Juventude, não. Vai perder para o Juventude, concorrente direto. Ao invés de estar com o goleiro aqui, com o Santos, ou com outro goleiro melhor, o Gabriel, do Vitória da Bahia, o Santos, que está no Atlético Paranaense, mais um lateral direito para competir, o Hélito Rato para dar uma força no meio campo. Não. Vai suspender tudo por causa de segurar. Isso foi o erro da primeira janela aqui. O que Pepa sofreu foi com a janela que ficou aberta de estaduais, tipo essa mini janela de um mês, a outra foi de um mês, eles não aproveitaram, não contrataram, precisando de lateral, precisando de zagueiro, precisando de lateral esquerdo, não. Mantiveram e não auxiliaram o Pepa. E Pepa se ferrou por causa disso. O trabalho do Pepa era até bom. O Sport construiu. O Sport era o sexto clube da Série A que mais criava, que mais pisava na área do adversário na Série A. Mas na janela do estadual não quiseram gastar por causa do prejuízo do Matheus Alexandre. E é isso aí, valeu, torcedor do Sport. Dandan, que história é essa que o Sport te quer, Dandan? Ou é mais uma mentira para atrapalhar o nosso remo, Dandan? Me fala, Dandan. Não, isso aí mais uma vez, meu nome é envolvido sempre quando há uma troca de comando no esporte, sempre há essa especulação, mas não existiu nenhum contato, então assim, o trabalho ele segue normalmente, da mesma forma. Já treinamos agora pela manhã, estávamos reunidos agora aqui numa reunião